viu? Ô, Renato, quem é a pessoa mais inteligente que tu já conheceu pessoalmente? E não pode ser da tua família. Certificado. Pessoalmente. É isso. Que tu já conheceu. É isso. Quem é a pessoa mais inteligente que tu já conheceu pessoalmente? Eu gravei um episódio com um cara chamado Hindenburg Melão, que inclusive vive de copy trade há mais de 20 anos. Você já ouviu falar em Saturno 5? Não. Ele é o cara mais inteligente. Como é o nome da prova que faz? Inclusive, esse seu brother que você gravou aqui, o Luca De Grassi, ele é de várias sociedades de pessoas de alto QI, né? Como é o nome da sociedade que ele faz parte? Esse cara é gênio, é certificado, não é isso? O Luca De Grassi não fez uma porrada de prova, de mensa, desses negócios? Eu sei. Ele é, pô. Ele já fez várias provas, faz parte dessa associação de gente super Abraço dotada. pro Lucas. É isso. Tem um outro cara que é o maior QI certificado da história do Brasil, que é um cara chamado Hindenburg Melão. Eu gravei com ele 2 vezes aqui já. É isso. Agora, o Hindenburg não fez nenhuma graduação. Ele pagou um preço muito alto, bicho. É como a altura. Quanto mais alto o cara, mais difícil pra ele viver no mundo de pessoas que são baixas, não é isso? É porreta o cara ter mais de 2,5 metros, 2,30 metros. O cara vai ter um problema sério pra ir na área de avião, de ônibus, pra comprar um carro, não é isso? Roupa. É um negócio análogo a isso, né? O cara ter um QI desse, bicho, prejudica muito, bicho, a relação interpessoal do cara e tudo mais, né? Sim. É isso, não é? É isso. A maioria das coisas, elas são benéficas. A inteligência é medida pelo QI? Tem vários tipos de inteligência. E existe um tipo de inteligência que é a identificação de padrões, que o QI é muito bom. Tem vários tipos de inteligência, não tem? Tem um tipo de inteligência que é muito bem medido pelo QI, que é a identificação de padrões e solução de problemas, não é isso? Sim. E geralmente, quando o cara passa de 160, 170, geralmente o cara é autista ainda. O cara tem problemas, inclusive, para se relacionar com outras pessoas que não estão naquela faixa, não é isso? Sem dúvida. E por isso que existem associações para os caras lidarem com outras pessoas que têm os mesmos problemas, não é isso? Sem dúvida. Mas isso não é garantia não é garantia de sucesso. Muito. É isso. Foi o que eu falei. A preferência temporal é 10 vezes mais determinante estatisticamente do que o QI. O cara ser estúpido e ser capaz de renunciar ao presente pelo futuro tem muito mais chance de sucesso e felicidade do que um cara com alto QI que tem preferência temporal de um peixe. O cara que não consegue se controlar, o cara consegue ter uma forma física que faz o que tá à vontade, vai comer porcaria, não vai querer se exercitar, não é isso? Vai adulterar, vai usar droga. Ô, Renato, qual o teu sonho grande? Rapaz, eu gostaria de ser salvo, velho. Eu gostaria de ser salvo. De receber a graça imerecida. Esse é e nesse mundo aqui, isso na morte, não é isso? E nesse mundo aqui, eu gostaria de estar vivo para testemunhar a virada, não é isso? Que deve acontecer na próxima década do Bitcoin com ouro. O Bitcoin ainda tem que subir no valor atual entre 11 e 12 vezes para substituir o ouro em seu market cap, não é isso? Eu acredito que isso vai acontecer, como a gente conversou lá fora, na hora que os Estados Unidos fizer com Bitcoin, que fez com ouro em 33. Eu acredito que os Estados Unidos vai desapropriar todos os Bitcoins eminent domain, né? Como ele fez com ouro em 33. Isso bancou o déficit americano até a Segunda Guerra Mundial. Ele comprou todo o ouro a $20 e disse que no dia seguinte era 35, não é isso? Eu acho que vai acontecer a mesma coisa. E quem não entregou o ouro passou 20 anos na cadeia. E tinha uma multa absurda, tipo, em valores atuais de $milhões, não é isso? Eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Qual é o mês e o ano que tu acha que o Bitcoin vai bater $1 milhão? Não faço a mínima ideia, velho. Não faço a mínima ideia. Você tem alguma projeção? Não tenho Bitcoin. Eu acredito que em ouro, na próxima década, ele vai passar o market cap do ouro. Se ele cumprir seu objetivo, é isso que vai acontecer. Aí ele passa a ser uma coisa, tipo assim, fica mais claro, inclusive para os institucionais, né? Tem inclusive vários senadores americanos, Cynthia Lummis, um monte, que quer inclusive começar a vender ouro do governo americano para comprar Bitcoin, não é isso? O que tu acha do Donald Trump, ô 38? Ele cumpriu os 3 compromissos dele com a nossa comunidade. Os 3 compromissos dele era não interferir no direito de autocustódia, não se quer cogitar qualquer lei interferindo com isso, não vender bitcoins de apreensão. O Brasil, inclusive, tem uma norma infralegal, que não é lei, tem um enunciado do CNJ que obriga que qualquer bitcoin de apreensão seja imediatamente vendido. Aí o cara broca a sua casa, vende seu bitcoin, você é inocente, 10, 15 anos depois, o governo vai devolver seu bitcoin? Corrigido pela... Vai? Como é que é? Vai devolver seu bitcoin? Taxa judicial pela Selic, né? Ele vai devolver seu bitcoin 10 anos depois? Hein? Pois é, o governo brasileiro já vendeu mais de 20 mil bitcoins, velho. Pois é, o governo americano hoje tem normas internas vedando a venda de apreensões. O que caiu na boca de lobo fica. E o terceiro compromisso conosco foi a libertação do Ross Ulbricht, não é isso? Que já recebeu mais de 300 bitcoins de doação. Já voltou a ser um cara com dezenas de milhões de dólares de patrimônio legal, não é isso? Tu entregaria teus bitcoins para salvar tuas filhas? Depende da situação. Para o crime, não. Eu não dou R$1.000.
cara meter a mão na minha cabeça e disser assim, me deu R$1.000, se não te mato, eu digo, mate, pode matar, não tem problema nenhum. E teus Agora, filhos? depende. Pra dar pro vagabundo, não. Agora, se fosse pra dar pra um tratamento médico, pra uma coisa que vai pra um dinheiro, pra mão de uma pessoa decente, eu daria, sem problema nenhum. Tu acha que as pessoas O que quê? carregam Bitcoin, falam que tem Bitcoin, elas não estão expostas a muito em breve serem sequestradas? Com certeza, na França teve 2 mutilações de dedo esse ano. Teve 2 bitcoins cortados o dedo e um bebê na rua que o cara se meteu e não levaram o bebê do cara, não é isso? Porque, cara, se tu tem filhos, tu entrega tudo. Eu sou voluntário a ser torturado até a morte, eu e minha família, pra salvar você. Se você aproveitar, ótimo. Eu não prego que ninguém fique defendendo o Bitcoin publicamente. Eu tô fazendo um trabalho sujo pra que você não tenha que fazer, não é isso? Compre seu Bitcoin, você tem que evangelizar a sua família. A sua família, se você não educar, você vai ter que sustentar, não é isso? Sua família, quem você não salvar, você vai ter que sustentar. Fora a sua família e seu círculo de amigos íntimos que você confia, velho, nem vale a pena evangelizar, nem vale a pena ficar pregando a ninguém. Não adianta jogar pérolas aos porcos, velho. Tente educar quem tá aberto a receber. Você não pode dar nada à pessoa que não tá aberta a receber, não é isso? Tu não enxerga que... bom, o PCC, tu falou aqui, o PCC e o Comando Vermelho são forças muito grandes, né? Tu não acha que eles podem ir atrás dessa turma que tem o Bitcoin físico? Vão com certeza. Vão com certeza. Tem um livro, inclusive, The Bushido of Bitcoin, que fala, inclusive, sobre como é que vai ser restaurada. Os bitcoiners vão ser a nova nobreza. Esses caras são landlords, esses caras são warlords. Eles têm um grau de nobreza, eles respeitam algumas regras que a nobreza respeitou durante séculos e milênios. Eles têm os tribunais próprios dele, eles têm regras de combate entre eles, que são o PCC, o CV, eles têm as próprias leis deles, não é isso? Tem ou não tem? Uhum. Os bitcoiners, eles também vão ter as próprias leis deles, e eles vão ter as regras de combate entre si, e a tendência é que quem vai sobreviver dessa fase de mutilação, de sequestro, são aqueles que respeitarem e honrarem as regras que fizeram a nobreza ser a nobreza durante milhares de anos. Ou seja, fizerem o que o pessoal fez, como o caso lá do Rossello, que foram 37 pessoas presas, né, e morreu um monte de gente. Pois é, na hora que pessoas começarem a sequestrar bitcoiners, que são pessoas respaldadas pela comunidade, e começar a morrer dezenas de pessoas a cada feito desse, as pessoas vão dizer, rapaz, é melhor sequestrar outra pessoa. Nos últimos 30 Mas anos isso é nesse muito país... fácil falar, mas o cara ser nos últimos- mutilado, vou teus dar um filhos exemplo. mutilados, tu entrega tudo, Eu vou dar um cara. exemplo. Eu não acredito nisso, Vou dar um Teus exemplo. Leitão, Eu vou dar um sério. exemplo. Isso não, velho. Nos últimos 30 anos nesse país, seria lucrativo sequestrar pessoas envolvidas com o jogo do bicho? Eles mexem com muito dinheiro físico, sim ou não? Cara, muito pouco perto do Bitcoin. Mas, não, Tu não consegue É carregar isso. 100 mil reais em dinheiro. Sim. Bitcoin, tu Ó, carrega 10 mas- milhões no pendrive. mas pô. voltando, teve inclusive uma febre de Não, sequestros não é no Brasil. comparativo. Não é Teve uma comparativo. febre de sequestros Não tem no efeitos Brasil. comparativos. Calma, é isso. E analogamente, existe uma elite chamada Jogo do Bicho. Tem um programa excelente aí na Globo, como é Vale, o que tá escrito, não é isso? Sim. Existe no Brasil inteiro pessoas que se sabe publicamente que tem uma quantidade absurda de dinheiro físico. Por que o PCC, por que o CV nunca sequestrou essa galera, velho? Você vê casos em massa de gente sequestrando... Se eles começassem a sequestrar, acabava ou o jogo do bicho, ou o tráfico, eles entram em guerra, não é isso? Ou não? Isso não ia acontecer? Vai acontecer a mesma coisa. Por que eu faço eventos... Se você botar missão Bitcoin... Por que eu faço eventos mensais? Eu fico viajando pra ir em um estado do Brasil em cada vez, pra conhecer, apertar a mão e criar comunidades locais em cada lugar. São as pessoas que moram no mesmo lugar, que são Eu os tô mais vendo, tô antigos. assistindo aqui me xingando. São essas pessoas que vão garantir que quem sequestrar um não vai sequestrar o próximo. Isso já aconteceu várias vezes, inclusive no Brasil. Já teve um montão de casos de sequestro de Bitcoin no Brasil. A maioria deles, quando é alguém da comunidade antiga, termina em morte de um monte de gente. Como a mesma coisa. É impossível que sequestre alguém ligado ao jogo do bicho? Não. Mas se sequestrar, eles vão deixar pra lá? Quem respeitar as regras que a nobreza respeitou durante milhares de anos vai sobreviver. Quem não respeitar vai deixar de existir, não é isso?